será que Jesus transformou a água em vinho alcoólico? Veja, eu não acredito nisso, por quê? Vou lhe dar algumas razões. Primeiro, na Bíblia existem diferentes palavras gregas e hebraicas para vinho, tá? Então, algumas são usadas só para o vinho fermentado e alcoólico e outras só para o puro suco da uva. Mas tem uma palavra que parece ser o problema, a palavra oinos. Ela se refere aos dois tipos. Ela é usada tanto em referência ao puro suco da uva quanto ao vinho alcoólico. E aí você me pergunta, Leandro, como eu posso então saber se essa palavra é usada de duas formas? Como eu posso saber então que tipo de vinho Cristo usou nas bodas de Caná? Não é difícil. Por quê? Vamos ver um texto em que mostra a palavra vinho e dá uma conotação positiva a essa palavra, e um texto que dá uma conotação negativa a esta palavra. Então é o contexto que vai determinar a qual vinho a Bíblia se refere. Isso, Isaac Amorim, foi ele que fez a pergunta sobre o vinho, tá bom? Então veja, o primeiro texto, vamos ler aqui Isaías 65, verso 8, e depois Provérbios 23, tá? Olha o que diz o texto aqui, ó. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor dos meus servos e não o destruirei a todos. Aqui o assunto é outro, obviamente, mas aqui tem uma informação preciosa, né? Aqui tem uma informação preciosa de que o vinho que está no cacho de uvas é um vinho em que há bênção nele. Então, a que tipo de vinho se refere Isaías 65:8? Ao puro suco da uva. Não é ao vinho que está fermentado no odre, né? Que era um saco de couro de animais que eles faziam para guardar o vinho. Ali fermentava, não. O vinho onde há bênção é o vinho que está no cacho de uvas. Então essa é a informação de Isaías 65:8. Então aqui se refere ao puro suco da uva. Tá bom? Agora, vemos aqui então uma conotação positiva. Eu derrubei o mouse aqui. Uma conotação positiva da palavra vinho. Vamos ver então agora um texto com a conotação negativa. Tá? E aí você vai ver que o contexto ajuda a determinar, né, a qual está se referindo. Tá? Provérbios capítulo 23, a partir do verso 29. Ó. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao final morderá como a cobra e picará como o basilisco. Percebe? A mesma palavra vinho, usada em Isaías 65 de forma positiva e em Provérbios 23, 29 a 31 de forma negativa. Então é óbvio que em 65 o vinho é o puro suco da uva e em Provérbios 23 o vinho é o fermentado. Ok? Por que nós cremos que Jesus não transformou água em vinho fermentado em João 2? Pelo seguinte, vocês lembram que em 1 Coríntios 5,7, Paulo pede para nós deixarmos de lado o velho fermento do pecado. Porque o fermento era um símbolo do pecado, tanto que os israelitas tinham uma festa, um momento em que eles comiam os pães asmos, né, sem fermento. O pão representa Jesus, o pão da vida. E por que o pão é sem fermento? Porque Jesus, o nosso sacrifício perfeito, não tem pecado. Outro detalhe, em Mateus 26, quando Jesus está comemorando a ceia com os discípulos, ele fala que o puro suco da uva representa o seu sangue. Agora eu lhe pergunto, um vinho fermentado, sendo que o fermento é um símbolo do pecado, seria um símbolo apropriado do sangue de Cristo derramado na cruz? Não seria.
Então, se Cristo transforma a água em vinho alcoólico, sabe o que, que acontece? Ele estaria indo contra o próprio simbolismo daquele vinho, que é em relação ao seu sangue puro e perfeito. Então, para o vinho representar o sangue de Cristo incontaminado pelo pecado, esse vinho tem que ser não fermentado, porque o fermento é um símbolo do pecado. E além disso, Abacuque 2,15 diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ou seja, há uma maldição para quem dá de beber a outra pessoa. E se Cristo desse de beber a outras pessoas, ele estaria caindo na maldição de Abacuque 2,15, seria um pecador e não poderia ser o nosso Salvador. Então, o seguinte, professor, por que a Igreja Adventista condena a bebida alcoólica em qualquer quantidade se a Bíblia apenas condena o excesso e a embriaguez? Isaac, eu posso garantir para você que a Bíblia não condena apenas o excesso ou a embriaguez. A Bíblia condena o uso até mesmo de pequenas quantidades de bebida alcoólica. E eu vou lhe mostrar isso. Você pode perguntar, mas então, Leandro, por que os autores bíblicos bebiam? Veja, eles não tinham o sistema de conservação do suco da uva como nós temos, né? Nós podemos até colocar no refrigerador. Eles não, eles guardavam em odres, que eram sacos feitos de couro de animais. Então eles colocavam o suco de uva ali e a fermentação era um processo muito rápido, porque além de estar num saco de couro, imagine o calor do deserto. Tá? Então Deus, o que ele fez? Ele tolerou, não que ele permitiu, ele tolerou o uso da bebida alcoólica por um tempo. Assim como ele tolerou por um tempo a poligamia, até ir reeducando o seu povo. Agora eu vou lhe mostrar que a Bíblia não aprova nem mesmo um pouquinho de álcool. E eu vou lhe dar até uma razão científica para isso. Provérbios capítulo 23, verso 31, diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Primeira parte. Se não é nem para olhar para o vinho, para não sentir vontade de usá-lo, ou seja, se não é nem para olhar, então eu posso beber socialmente? Não. Se não é nem para olhar, então não é para beber socialmente. E por quê? Verso 32, pois ao cabo, ou seja, ao final, por mais que você beba socialmente, morderá como a cobra e picará como a serpente. Não existe quantidade segura de álcool para o organismo humano. E eu vou lhe dar agora a prova científica. Se você tomar um copinho de vinho bem pequeno, ou de cerveja alcoólica, e você for pego no bafômetro, o que vai acontecer com você? Você vai ter sérios problemas com a lei, porque não existe quantidade segura de álcool no organismo. Qualquer quantidade afeta os seus reflexos para você dirigir. Então essa ideia de que o que importa é não se embriagar, isso não tem base bíblica e nem a ver com a realidade. Né? Pequenas quantidades já são suficientes, não é? Para tirar os seus reflexos. Então veja esse texto. Avalie esse texto de Provérbios 23, leia do verso 29 até o 32 e você vai ver que Deus não aprova. E olha que interessante, no capítulo 31, tem os conselhos de uma mãe ao rei Lemuel. E ela fala para dar, no verso 6, bebida forte aos que perecem, né? Ou seja, aqueles que estavam condenados à pena de morte, eles recebiam bebida forte com ervas narcóticas para amenizar a dor deles. Porém, para o príncipe, olha o que ela diz, ó, verso 4, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então o texto é muito claro, né? Deus tolerou,
mas Deus não quer que usemos. Então a igreja adventista vai continuar, sim, e com esse ensinamento bíblico, porque não existe quantidade mínima de álcool segura para o organismo. Experimente ser pego no bafômetro para você ver e o problemaço que você vai ter. Não faça isso, só estou lhe dando um exemplo, tá?